Fala galera, a gente é o grupo do projeto de processos de trabalho. Hoje a gente está aqui com a professora Carolina Malburg, doutora, cirurgiã dentista, logo mais ela vai se apresentar também, para falar um pouco sobre o trabalho interdisciplinar no SUS, sobretudo em rede hospitalar. Carol, seja bem-vinda, ao nosso Obrigada. grupo. Você poderia se apresentar um pouquinho para a gente? Sim, então sou Carolina Malburg, sou professora do curso de odontologia da Universidade do Vale do Itajaí. Atuo aqui em algumas disciplinas, sou também funcionária pública da Prefeitura de Itajaí, trabalho na rede pública, no atendimento a pessoas com necessidades especiais, sou especialista em odontogeriatria e implantodontia, mestre em saúde e gestão do trabalho e atualmente estou fazendo doutorado. E estou aqui à disposição de vocês hoje. Legal, Carol. É uma gratidão para a gente, receber a doutora aqui para responder essa pergunta. Até quando o grupo preparou essas perguntas, a gente pensou em alguém e logo veio você na cabeça, que é a pessoa que eu conheço que mais tem experiência e propriedade para falar sobre esse assunto. A gente tem 5 perguntas bem práticas, sobre práticas suas mesmo no ambiente hospitalar, a qual a gente gostaria de saber a sua visão sobre. A primeira pergunta é sobre a sua visão mesmo, sobre o processo interdisciplinar. Como que é esse processo? O que é esse processo na sua visão? Bom, o processo interdisciplinar, na minha visão, acho que é essencial para a atuação de qualquer profissional em qualquer profissão, principalmente na área da saúde. Atendendo pacientes, a gente precisa ter a visão geral, global do paciente, enxergando ele como um todo, preocupando-se ali com o estado de saúde sistêmica dele, e nós, no meu caso como cirurgião dentista, a gente tem uma tendência muito grande a atuar na área específica da nossa formação, que seria a cabeça e pescoço. Então, dentro desse processo de interdisciplinaridade, nós temos a possibilidade de trocar conhecimento, trocar ideias com profissionais da área da saúde de áreas afins, mas que possam ali auxiliar e complementar o nosso trabalho para que tenhamos uma atuação segura e eficiente. Show de bola. A próxima pergunta pergunta número 2. A nossa colega pode se apresentar também. Oi, eu sou a Jéssica. Prazer, doutora Carol. Prazer. Então, a nossa próxima pergunta é como isso está relacionado à ética e acolhimento do paciente, Como a interdisciplinaridade está relacionado com a ética e o acolhimento do paciente. Bom, eu costumo pensar que o paciente, como comentei anteriormente, essa interdisciplinaridade traz para nós ali uma visão mais ampla do processo que o paciente vive. Em relação à ética, é essencial que a gente tenha preocupação com o meio em que o paciente está inserido também, muito além daquela questão curativa que às vezes ele vem procurar e solicitar durante um atendimento clínico. Então, o paciente ele tem que ter um acolhimento bem realizado, um atendimento humanizado, em que os profissionais de áreas afins consigam ter uma preocupação grande em entender o processo de doença desse paciente, para promover um processo de saúde ali. Então, é o seguinte, se a gente tiver uma boa relação com o paciente, um acolhimento adequado, uma conversa respeitando as limitações desse paciente, na área de pacientes especiais a gente tem muito disso, limitação às vezes cognitiva, limitação física, limitação intelectual, isso acaba gerando alguns conflitos com alguns profissionais que não entendem exatamente o que aquele paciente quer. Agora, dentro desse princípio de ética, a gente se preocupa realmente em acolher o paciente para que ele se sinta confortável, minimizando ali os vieses que a profissão traz. Então, todo paciente que senta numa cadeira para receber um atendimento, se ele não está habituado àquilo, ele acaba se sentindo desconfortável, ele acaba desenvolvendo ali um processo de ansiedade, medo, enfim, as fobias que acabam sendo geradas e que já existem também na vida desse paciente acabam gerando um processo que não é agradável para ele. Então, eu acho que, eticamente falando, a gente se preocupa em ter o paciente confortável, Tem limitações? Tem. Temos também, somos seres humanos, mas a gente tem que ir além do que o pontual, Se ele vem ali para restaurar um incisivo, um dente da frente,
Será que eu vou fazer só isso? Eu não vou olhar o contexto? Porque o paciente, ele traz com ele o histórico dele, e não é o histórico médico só que eu falo, assim, ele traz com ele o contexto familiar também. Então, ele vem ali com uma história de vida que vai pesando na vida dele. Então, nesse contexto, eu acho legal que a gente faça uma conduta sempre pensando em levar em consideração esses pontos, né? O quanto ele precisa de atenção, o quanto ele precisa de compreensão, de auxílio para chegar onde ele precisa, né? Não só ser indicado ou encaminhado para serviços que às vezes ele não tem nem acesso por questão financeira, por questão de logística familiar ou por questão realmente de falta de conhecimento. Não adianta a gente jogar o paciente no mundo, né? Então a gente tem que estar envolvido com o processo dele mesmo e entender o que ele precisa em todos os contextos. E a família vem junto. Oi, doutora, meu nome é Bruna, prazer. A próxima pergunta é se isso consegue ser aplicado também no dia a dia no SUS, sobre acolhimento e a ética, né, do paciente. Se consegue e se é aplicado também, né? Se os profissionais que estão lá, né, em sua grande maioria, realmente aplica isso. O que a gente enxerga é assim, tem alguns profissionais, vários até, bem envolvidos, né, que acabam acolhendo o paciente e tem essa preocupação, né, de tratar bem o paciente, né, resolver o problema do paciente e ir além. Então, quando a gente vê que tem uma limitação muito grande, ter uma preocupação um pouco maior do que só resolver o pontual, que é muito confortável para a gente estar ali, né, recebe o paciente, faz um procedimento e tchau. Né? A gente não sabe o que há depois. Então, tem alguns profissionais, talvez muitos, mas no meu meio do SUS, eu vejo que alguns se preocupam, mas muitos não, infelizmente. Muitos ainda tratam o paciente como mais um indivíduo qualquer, né, que vem, no nosso caso, com um dente para arrumar e deu. Né? O paciente às vezes incomoda, porque o paciente é chato, porque o paciente não se comunica bem. Isso é um preconceito bem grande dos profissionais. Né? Então, os profissionais, assim, às vezes já estão... às vezes não tem preparo ético nenhum, né? E eu creio que isso aí a gente traz da vida, né? Eu acho que não é só atuação ali, a gente traz do nosso dia a dia. Então, assim, se tens amigos e és legal com os amigos, provavelmente você vai ser legal com os seus pacientes também. Agora, tem pessoas que, infelizmente, não conseguem colocar isso em prática. E no SUS existe muita disputa de ego, muitas questões que ainda eu acho que tem que ser trabalhadas e que são bem problemáticas nesse contexto. Certo. Bom dia, doutora. Meu nome é Rafaela. A gente queria saber quais são os principais desafios do dia a dia e que podem afetar diretamente o trabalho interdisciplinar e acolhedor no SUS. Eu creio que o principal desafio que nós temos é justamente o acesso a outros profissionais. Então, a gente tem uma comunicação, às vezes, tranquila com alguns profissionais que estão envolvidos nesse contexto e que têm interesse em trabalhar, não trabalham só pela questão financeira, né? Claro que isso é essencial na vida de todo mundo, mas a gente tem que gostar do que faz, né? Então, tem profissionais que estão ali para gerar renda e ponto. Então, esses profissionais normalmente são aqueles que nós não conseguimos acesso à comunicação, à troca de ideia, não temos retorno por parte deles quando nós insistimos até para auxiliar o paciente, né, para resolver alguma situação que precise de algo um pouco mais específico da área desse profissional, e isso é difícil, né? Para mim isso é um dos principais problemas. Então, o que acontece? A gente tem equipes e equipes, tem equipes que a gente tem acesso, a gente conversa, chega no momento no colega e a gente consegue sentar e conversar, bater um papo, né? Não existe um endeusamento, assim, sim, ou uma romantização ali de uma questão de, o doutor fulano não pode falar contigo. Então, são pessoas que agendar um horário para falar com o doutor. Exato, até porque a gente está tratando de um paciente, às vezes, incomum, né? Mas, assim, ele não se atentou para algumas coisas que eu preciso, né? Eu preciso saber o estado de saúde do paciente, precisamos de alguma solução rápida e isso, às vezes, é difícil, tá? E outro desafio... que eu vou te perguntar, que eu presenciei isso no estágio também na UBS, é o tempo que às vezes o profissional tende a atender Exato. Aquele paciente, sendo que a sala de espera está cheia e vira aquela demanda que você acaba aqui virando quase uma linha de produção, né? Você não Exato. Tem nem tempo de conversar, às vezes o profissional também não tem... não consegue ter essa prática por conta desse... Isso aí é uma questão bem importante, Matheus, essa demanda reprimida, né? Que existe em todas as áreas e às vezes, por exemplo, no SUS, principalmente pronto atendimento, a gente vê ali que é um excesso de pacientes tão gigante que o profissional ele fica sobrecarregado. E aí, emocionalmente falando, qualquer um vai ficar estressado.
realmente. Aí, nesse sentido, pensa, a gente tem ali 20 pessoas ainda para atender e tem um colega teu que quer bater um papo contigo, trocar uma ideia que vai te levar 20 minutos. Né? A gente precisa sentar, a gente precisa pensar naquilo. Então, às vezes, tem um esgotamento mental muito grande. Né? E essa questão de produtividade, produção e produtividade, eu sempre acho que tem que ser revisto, né? Tem que qualificar profissional e tem que ter uma remuneração legal também para atrair profissional. Sim. E mais profissionais. E tem que ser compatível com a demanda da procura também, Exato. né? É um relato que eu tive, né, conversando com outros profissionais e a grande maioria falou a mesma coisa, é que falta profissionais em todas as áreas, né? Falta. E por isso que tem essa demanda e reprimida ali que você falou, né? A gente pensa assim, área médica, né? Médicos, às vezes não tem médico disponível para fazer plantão, né? Por várias questões, inclusive de organização do trabalho, né? Relacionados assim a pagamento, a pessoa acaba desistindo, ou a excesso de atendimento de trabalho, né? Então a gente faz ali um pessoal que faz plantão, por exemplo, odontológico, tem uma demanda gigante de pacientes, às vezes vai ter 30 até 40 pacientes num momento, no período de plantão odontológico, que não é 24 horas, vai até 10 horas da noite. E a gente já vê nesse contexto que precisa de mais profissionais, porque muitos desses pacientes acabam não sendo contemplados, não são atendidos. Né? Então aí tem uma falha do sistema de não perceber que a população cresce e exponencialmente, né? E não existe uma proporção adequada de crescimento em relação ao número de profissionais que atendem essa população. Então a gente está sempre aquém desse número necessário. Ok, a próxima pergunta, na verdade, a doutora já está até respondendo, que eu iria perguntar quais os pontos a serem melhorados e a sua sugestão como profissional que está atuando diretamente nessa linha de frente, né? Acredito que capacitação constante, né, periódica para profissionais, inclusive com motivação, para que se continue gostando do que está fazendo, né, para que se relembre daqueles princípios que estavam lá no começo, que a gente sai da universidade normalmente com muita vontade de fazer a diferença. Né? Então, o profissional, com o passar dos anos, vai cansando. Para a gente não perder essa motivação, a gente tem que estudar, tem que se capacitar. Eu acho que existe a necessidade disso ser uma constante na vida de todos os profissionais de todas as áreas. Percepção de como lidar com os pacientes e, para isso, né, para que tenha essa vontade de fazer, além de capacitação, e tenha assim essa ética, que nunca se perca essa ética, o profissional precisa realmente de condição de trabalho adequada, né, e os pacientes também de um acolhimento adequado. Então, para isso, ampliar o número de atendimentos e o número de profissionais, principalmente, né, e estrutura também, física. Porque às vezes, coloca 10 profissionais a mais e não tem estrutura, não tem sala para isso. Sim. Então, aí bota ali onde era o banheiro, vai virar uma sala. Né, não tem ventilação, então tem-se que pensar numa construção maior, tem que estar sempre ampliando. Né, a gente não pode seguir um padrão que 20 anos atrás funcionava hoje em dia. É uma melhoria constante. Né? Constante. Né, isso aí precisa ser efetivado e tem que ser constantemente renovado realmente. Tá? Inclusive, insumos, tá, pessoal? Não só, né, ambiente físico, mas insumos. Nós temos dificuldade no SUS, por exemplo, com os insumos que nós recebemos. Às vezes a gente não tem o insumo, a gente tem que comprar o material para poder realizar o trabalho. O próprio profissional compra o material? Sim. Para ele atender? É claro que tem ali um planejamento, né? E existe recurso do governo, claro que sim. Né? Mas existem momentos em que a gente fica de mãos atadas. Ou eu vou lá e compro esse material porque eu preciso fazer procedimento e usar, ou eu não consigo fazer e eu cancelo todo mundo. Sim. E aí ficamos com dificuldades. Certo. E para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixa para os futuros profissionais da saúde? Que nunca percam a vontade de fazer diferença, né? Que entrem no mercado de trabalho com vontade de serem cada dia melhores, não só como profissionais, como seres humanos, porque isso não digamos assim, separável, na minha opinião. Né? Então, o ser humano, quando ele quer evoluir, ele evolui profissionalmente, ele evolui pessoalmente. Isso aí está muito interligado. Então, ter vontade, tratar as pessoas com respeito, né? Tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, pensar que às vezes entre todos aqueles pacientes que estão te procurando e precisam do teu atendimento, vem uma história que não é nada agradável, que é pesada, que é difícil, né? E cada um vai trazendo a sua bagagem, que é a sua história de vida, e essa história de vida não vai ser contada para ti. Então, a gente sempre leva em consideração que as pessoas têm sua carga e que elas precisam apenas de acolhimento.
com ética. Certo. Doutora, a gente agradece a participação. Até a sua última pergunta aí na mensagem, ela vai de acordo com o propósito do grupo, né, que esse trabalho é destinado a mostrar futuros profissionais da saúde que vão trabalhar no SUS, principalmente, os desafios que são enfrentados, né, e um pouco dessa experiência passada também de como lidar com esses desafios e não perder essa vontade, né, que a doutora falou ali, de querer fazer melhor, né? Querer fazer melhoria, contribuir, e acho que só dessa forma que realmente a gente vai conseguir ter uma melhoria constante, não tem que partir também dos profissionais. A gente agradece muito a sua participação, né? A Bruna, a Jéssica e a Rafaela. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Que sejam excelentes profissionais no futuro. Obrigado. Obrigada.